Fala galera, beleza? Voltamos. E nesse vídeo aqui, nós falaremos um pouquinho sobre ciclo celular. Léo, quando que se inicia um ciclo celular? Com o nascimento de uma célula. E ele termina quando esta célula conclui a sua divisão, ok? Esse ciclo celular, deixa eu mostrar aqui para vocês. O ciclo celular, ele inicia-se com um momento de vida da célula chamado de intérfase. E seguido da intérfase, nós temos o início da divisão celular. Então, um ciclo celular, ele é formado por duas etapas. Primeiro, a intérfase, que é a vida da célula propriamente dita, é quando ela desenvolve suas funções, é quando ela se manifesta dentro do nosso organismo. E depois da intérfase, eu tenho a mitose propriamente dita, a divisão desta célula, tá? Então, o ciclo é composto desses dois momentos. E aí a gente vai ver aqui, dentro desses momentos, intérfase e mitose e divisão celular, a gente vai ver que tem subdivisões. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos supor que aqui eu começo um ciclo celular. Aqui uma célula, tá? O início da vida dessa célula é o início do seu ciclo celular. Ela nasce na intérfase. A intérfase se divide em 3 períodos. Primeiro é o período G1, depois eu tenho o período S, é nessa sequência, tá, galera? Ela nasce no G1, passa pelo período S, depois vai para o período G2. Esses 3 períodos são os 3 períodos que compõem a intérfase, e quando termina o G2, ela começa uma divisão celular. Passando por todas as etapas dessa mitose, o que vai acontecer ao final disso? Ao final da divisão, esta célula que começou o processo vai resultar em 2 células filhas. E cada uma dessas células filhas vai, novamente, recomeçar o ciclo. Elas vão nascer no período G1 da intérfase e aí tudo de novo vai acontecer. Algumas células não se dividem. Por exemplo, neurônios, células estriadas cardíacas. Essas células que não se dividem, elas permanecem num período de vida chamado de G0. Antes de entrar no período S da intérfase, quando elas estavam ainda no período G1, elas vão dar uma fugida, vão sair do G1 e vão se estabilizar no período G0. G0, então, é o que é a fase de vida das células que não se dividem como neurônios e células estriadas cardíacas. Beleza? Célula do coração. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho na intérfase, então. Período G1, o primeiro período de vida da célula, o primeiro período da intérfase. O que acontece com a célula nesse período? Então, vamos lá, vou mostrando para vocês aqui, né? Logo após a mitose, a divisão celular, a célula nasceu no G1. O que ela faz nesse período? Ela produz muito RNA. Você já viu essa matéria. A produção de RNA se chama... Hã? Oi? Boa, acertou. Transcrição. Ela faz muita transcrição no período G1. Ela produz muita proteína. Qual o nome? Qual o nome? Hã? Depois da transcrição. Boa! Ela faz muita tradução, faz muita síntese proteica, tá? E também é um momento em que ela aumenta em quantidade, aumenta em número de organelas celulares, mitocôndrias, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tudo isso está se formando na célula nesse momento. Tá? É uma etapa de grande atividade metabólica, grande metabolismo, muitas reações químicas acontecendo. A célula nasceu e ela está implementando ali tudo que é necessário para o desenvolvimento da sua vida, a manutenção da sua vida. Tem um grande aumento de tamanho celular. Nesse período G1, por conta dessa intensa atividade metabólica, a célula cresce bastante. Tá? Vamos para o período S. E aí eu peço uma atenção especial. Uma atenção especial para o período S.
Tá? O período S ele é muito, inclusive muito cobrado no vestibular. Por quê, galera? É nesse momento, para tudo, para tudo CP2. Para tudo CP2. No período S da intérfase, ocorre a duplicação do DNA. É o momento em que as moléculas de DNA se replicam, se autoduplicam ou simplesmente se duplicam. Um processo chamado de autoduplicação semiconservativa. É no período S que ocorre esse processo. Tá? E também é nesse período que ocorre a duplicação do centrosomo. Centrosomo, também chamado de centro celular. Galera, essa região chamada de centro celular, ficou ruim aqui, Léo, mas é centro celular, tá? Ou centrosomo, é uma região que organiza microtúbulos. E, Léo, piorou. Esses microtúbulos organizados, eles vão formar uma estrutura fundamental para a divisão celular, que são as fibras do fuso mitótico. Léo está complicando tudo, meu Deus. Você vai entender melhor mais para frente. Só quero que você saiba de uma coisa nesse momento. As fibras do fuso mitótico, elas orientam a migração dos cromossomos durante a divisão celular. Tá? Nesse período S, eu duplico essa região organizadora das fibras do fuso mitótico. E essas fibras vão ser muito importantes para orientar a migração, o deslocamento do material genético de forma equitativa, igual, entre as células filhas que serão geradas na mitose. Tá? Mais para frente voltaremos a falar nisso. Período G2 é o último período da intérfase. Tá? No período G2 é aquele que antecede a mitose. Então, esse período é esse intervalo entre o período S, quando eu tiver a duplicação do DNA, e o início da mitose propriamente dita. Tá? Nesse período, eu volto a ter bastante síntese de proteínas, tá? Mas é uma síntese de proteínas meio que preparando a célula para a mitose. Nesse período G2, eu tenho um direcionamento do metabolismo celular de forma preparatória para a divisão que está por vir. E aí, olha que gráfico bacana esse aqui. Olha o que ele mostra. Quantidade de DNA na célula no momento do seu nascimento, período G1. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma quantidade que ele chamou de 2C. Olha o que rola no período S, galera. No período S, eu tenho a duplicação do DNA. Se no começo eu tinha 2C, ao final do período S, eu tenho a quantidade 4C. No período G2 eu mantenho, e ao longo da mitose, o que eu vou fazer? Eu vou dividir metade para cada célula filha. Então agora você vai conseguir compreender como que isso é possível. Isso aqui, ó, que eu estou falando, ó. Se eu tenho uma célula 2N e por mitose ela forma duas células filhas 2N, como é que é possível, Léo? Isso é impossível matematicamente. Se uma célula é 2N igual a 46, como é que ela vai formar duas células filhas 2N igual a 46? Se eu tenho 46 cromossomos aqui e a célula se divide, qual seria o normal? 23 cromossomos para uma, 23 para outra. Mas não, eu tenho 46 em cada célula filha. Pô, Léo, se eu tenho 46 em cada célula filha, 46 mais 46 dá 92. Como é que de 46 iniciais eu resultei em duas células filhas que, somando o que elas têm, eu tenho 92 cromossomos? Como é que isso é possível? Isso é possível porque antes de acontecer a mitose, ocorre a duplicação do DNA. O DNA se duplica. Quando? Na intérfase. A intérfase é o que antecede a divisão celular. No período S da intérfase, ocorre duplicação do DNA. Então, a célula que tinha 46 moléculas de DNA, ela passa a ter 92 moléculas de DNA. E ao longo da mitose, que vem depois da intérfase, 46 moléculas de DNA vão para uma célula e 46 vão para outra célula. Está explicado como é que matematicamente isso foi possível. Graças à duplicação
do período do DNA no período S da intérfase. Beleza? Super importante também destacar para vocês que o material genético nessa fase de vida da célula, o que eu tenho são os filamentos de cromatina. Eu tenho os filamentos de cromatina, que representam um estágio onde as moléculas de DNA estão desespiralizadas, estão descondensadas, desenroladas. Graças a essa descondensação, ou seja, as moléculas, como não estão enroladas, como elas vão ficar daqui a pouco ao nível de cromossomo durante a divisão celular, o fato de elas estarem desenroladas faz com que as informações, os genes, a sequência de bases nitrogenadas que vocês viram em aulas anteriores do DNA, né? Timina, citosina, adenina, essas sequências estão acessíveis, porque depois que esse material genético se enrolar, é como se eu tivesse antes um livro aberto para sua leitura e depois, quando enrola, é como se eu fechasse o livro e aquelas informações não ficariam mais visíveis, expostas para serem transcritas e depois traduzidas. Então, na intérfase, o material genético está descondensado. O que eu tenho são os filamentos de cromatina. Eu não tenho ainda os cromossomos, porque os cromossomos representam um nível de espiralização, um nível de condensação muito maior do material genético. E eu vou falar de cromossomo somente durante a divisão celular. Beleza? E aqui destacando para você, ó. Tá vendo? No período G1, olha o que acontece no S. A duplicação. Eu tinha aqui, ó, uma molécula de DNA e aqui ela se duplicou. Formou. Eu tenho agora 2 moléculas de DNA. No período G2, eu já começo, lá no final do G2, a ter uma espiralização, começo a enrolar um pouquinho esse material genético, a cromatina vai se enrolando, e quando chegar na divisão celular, na mitose mesmo, aí o material genético se enrola bastante. Ele vai se compactar, ele vai se enrolar, vai se condensar, e aí ele vai passar a se chamar cromossomo. Então, cromatina e cromossomo têm a mesma natureza, são formados por moléculas de DNA, no nosso caso de eucariontes, associadas a proteínas denominadas histonas, tanto cromatina, filamento de cromatina como cromossomo. O que muda de cromatina para cromossomo é o nível de condensação desse material genético. No cromossomo está muito mais enrolado. A gente vai ver que tem vantagem para isso também, tá? Ponto positivo e ponto negativo. Beleza? E aí, na próxima videoaula, a mitose, a divisão celular propriamente dita. Preparamos o terreno, o palco está montado, o show vai começar. Me aguarda aí, daqui a pouco eu volto. Valeu?